Quisiera tener una palabra de agradecimiento Eu quero trazer uma palavra de agradecimento por el amor de mis hermanos. pelo amor dos irmãos. Como estoy recibiendo este cariño y no me siento como extranjero, Estou recebendo muito carinho e não me sinto como um estrangeiro, sino como uno más de la familia de Dios. mas como mais um da família de Deus. Aprecio el corazón dispuesto a aprender que tienen. Aprecio muito o coração que vocês têm para aprender o que Deus tem. Y en especial quiero dar un agradecimiento a Dios por la familia de Asaf Borba. Especialmente quero dar um agradecimento a Deus pela família do Asaf Borba. ¿Estás aquí, Asaf? Está por aqui o Asaf? Aprovecho entonces a decir algunas cosas. Então aproveito para dizer alguma coisa. Iba a agradecer porque él ha hecho cantar por lo menos a 2 generaciones en Argentina. Eu queria agradecê-lo porque ele tem feito cantar pelo menos 2 gerações lá na Argentina. Y aún salió de la esfera de la comunidad a otras agrupaciones religiosas, Até saiu só da esfera da comunidade para outras esferas. hasta los católicos cantan. Até os católicos cantam as músicas. Y Dios lo ha usado grandemente a través de estos 20 años. E Deus tem usado ele grandemente através desses 20 anos. Mis hijos cantan, Meus filhos cantam, yo canté, eu cantei, ahora cantan mis nietos. agora cantam meus netos. Y agradezco a Dios por esta bendición de este varón de Dios. E agradeço a Deus por essa bênção, esse varão de Deus. Y yo aprecio mucho a las esposas de los pastores. Eu aprecio muito as esposas dos pastores. No sé si ustedes pueden apreciar lo que ellas representan para la vida de la iglesia. Não sei se vocês podem perceber o que elas representam para a vida da igreja. A veces de una manera anónima, Às vezes de uma maneira anônima, pero los pastores son lo que son por causa de ellas. mas os pastores são o que são por causa delas. Ayer hablé con mi esposa. Ontem eu falei com a minha esposa. Dice, yo no estoy con vos allí en Porto Alegre, Ela disse, eu não estou contigo aí em Porto Alegre, pero estoy orando y sé que Dios te está bendiciendo. mas eu estou aqui orando e sei que Deus está te abençoando. No son muchas las palabras, Não são muitas as palavras, pero las actitudes de Mas- mi esposa mas as atitudes, as coisas, hacen que nosotros vayamos a muchos lugares, faz com que nós possamos ir a muitos lugares. en particular mi esposa pasa mucho tiempo sola, Em particular, a minha esposa passa muito tempo sozinha. le hace mal viajar, Para ela faz mal viajar, pero en ningún momento ella estorbó que yo lo haga, mas nenhuma vez ela colocou empecilho para que eu não vá. ni siquiera en alguna actitud. Nem sequer uma atitude. Y esto es tan precioso para nosotros. E isso é tão precioso para nós. ¿Podríamos dar un aplauso de agradecimiento a Dios por las esposas de Podíamos los dar- pastores? Dá um aplauso de agradecimento pelas esposas, pastores. Esta mañana compartimos sobre la paternidad responsable. Esta manhã compartilhamos sobre a paternidade responsável. Cómo debe ser un matrimonio que va a influenciar
en la próxima generación. Como é que deve ser um casal que vai influenciar a próxima geração? Y la influencia que tuvo Zacarías y Elizabeth A influência que teve Zacarias e Isabel influenció de tal manera influenciou de tal maneira que su hijo fue mayor que los padres. que o seu filho foi maior que seus pais. Y con pocas cosas nos dejan grandes lecciones. Com poucas coisas tiramos grandes lições. Ellos eran un matrimonio de sacerdotes, Eles eram um casal de sacerdotes, un matrimonio que tenía unidad casal que tinha unidade y era un matrimonio de fe. e eram um casal de fé. Volvamos a Lucas capítulo 1. Voltemos a Lucas capítulo 1. El 13 Vamos ler desde o versículo 13 hasta el versículo 17. até o versículo 17. 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem beberá bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Los jóvenes solteros que están presentes, Os jovens solteiros que estão presentes, no piensen que esta palabra no es para ellos. não pense que essa palavra não é para vocês. Esta es una palabra para anticiparlos a lo que viene. Essa é uma palavra para antecipar o que vai vir para vocês. Y yo quisiera ahora compartirles sobre cómo criar a un hijo, E eu queria compartilhar agora como criar um filho, cómo criar a un siervo de Dios. como criar um servo de Deus. Y a lo mejor los jóvenes solteros ven muy lejos esto. E quem sabe algum dos jovens solteiros vê isso muito longe ainda. Y lo saludan desde lejos todas estas E cosas. saudam desde longe todas essas coisas. Pero va a llegar. Mas vai chegar. Y si uno puede estar vacunado antes de tiempo, Vacunado? E se pode estar vacinado antes do tempo, para cuando llegue el momento ya está la sabiduría. para que quando chega o momento já esteja aí a sabedoria. En mi caso la palabra me sorprendió cuando yo ya tenía hijos, estaba casado y tenía hijos. Comigo aconteceu que quando chegou essa palavra, eu já estava casado e já tinha filhos. Tuve que retroceder, Eu tive que retroceder. tuve que renunciar a un montón de cosas y empezar de nuevo. Eu tive que renunciar a uma porção de coisas e começar de novo. Y quisiera que los jóvenes no les pasara estas cosas. E eu gostaria que os jovens não tivessem que passar por estas Que coisas. desde el primer momento que se casan comiencen a ser orientados correctamente, Então, desde o momento que se casem, comecem a gerar as coisas con la bendición de Dios. com a bênção de Deus. No sé cuántos aquí han leído libros de la crianza de los hijos del Dr. Dobson. Não sei quantos aqui leram os livros sobre a criação dos filhos do Dr. Dobson. ¿Leyeron algunos? Alguém leu? Ali tem alguns. Realmente es un varón que ha escrito tanto sobre este tema Realmente é um varão de Deus que escreveu muito sobre esse tema y ha bendecido a la iglesia. e tem abençoado a igreja. Pero ahora vamos a ver no al Dr. Dobson, Agora vamos olhar não o Dr. Dobson, que nos enseña a criar hijos, que nos ensina a criar filhos, sino al ángel de Dios. Al ángel de Dios. mas sim vamos olhar para o anjo de Deus. El ángel de Dios enseña
cómo criar ahora a Juan el Bautista. O anjo de Deus ensina agora como criar João Batista. Les enseña a Zacarías y a Elizabeth cómo criar a su hijo. Ensina a Zacarias e Isabel como criar seu filho. Y son palabras directamente celestiales. São palavras diretamente celestiais. Y apreciémosla porque no solamente sirven para los hijos que recién nacen, E nós queremos apreciá-la porque não só vale para os filhos que nascem, sino para los hijos de todas las edades. mas para os filhos de todas as idades. Estos son principios del cielo. Esses são princípios do céu. Y si podemos introducirlos en las vidas de nuestros hijos, E se nós pudermos introduzir na vida dos nossos filhos, vamos a estar formando a un siervo de Dios vamos estar formando um servo de Deus. y no a alguien del montón. E não alguém aí do montão. Así que veamos qué dice el ángel sobre cómo criar a un niño. Então vamos ver aqui que o anjo diz sobre como criar uma criança. Versículo 14. Versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. En primer lugar, el ángel le dice a los padres: Em primeiro lugar, o anjo diz para os seus pais: tendrás gozo y alegría. vocês vão ter gozo e alegria. Cada hijo tiene que ser recibido de esta manera, Cada filho deve ser recebido dessa maneira, con gozo y con alegría. com gozo e com alegria. Cuando con mi esposa tuvimos 40 años, Quando eu e minha esposa tínhamos 40 anos, ella tuvo un quiste en un ovario ela teve um cisto no ovário. y fuimos al médico y le hizo la revisación. E nós fomos ao médico para fazer um exame, Le hizo una ecografía fez uma ecografia y observó el quiste que estaba muy grande. e observou esse cisto aí, estava muito grande. Y luego observó el otro ovario E logo observou no outro ovário. y dijo: epa, Epa, ¿qué pasa aquí? o que está acontecendo aqui? Y yo le dije: ¿otro quiste? É outro cisto? Sí, con patas. Sim, outro cisto com pés ou com patas, com pernas. Tiene 25 días. E tem 20 ou 25 dias. No dijimos nada con mi esposa. Não dissemos nada para minha esposa. El médico terminó de atenderla. O médico terminou de atendê-la. Salimos en silencio de la clínica. Saímos em silêncio aí da clínica. Manejé hasta casa sin decir nada. Eu dirigi até em casa sem dizer nada. Teníamos 3 hijos. Tínhamos 3 filhos. Teníamos muchos planes. Tínhamos muitos planos. Los hijos ya estaban criados. Os filhos já estavam criados. Y ahora esto. Agora é isto. Si hubo unos días horribles de tinieblas para nosotros, fueron esos. Se teve uns dias horríveis de trevas, foram estes. En nuestras oraciones ni mencionábamos a esta nueva persona que aparecía. Nas nossas orações nem mencionávamos essa nova pessoa que estava aí aparecendo. Pero sabíamos de esta realidad. Mas nós sabíamos dessa realidade. Tardamos más de una semana Ficamos mais de uma semana assim, en hablar con Dios sobre este tema. e negando falar com Deus sobre esse assunto.
Y cuando hablamos con Dios, E quando falamos com Deus, tuvimos que pedir perdón por nuestros pecados. tivemos que pedir perdão pelo nosso pecado. La palabra dice que los hijos son bendición de Jehová. A palavra diz que os filhos são a bênção de Jeová. ¿Cuántos creen esto? Quantos creem nisso? No podíamos dar gracias por la bendición de Dios. Nós não estávamos podendo dar graças pela bênção de Deus. Hasta arrepentirnos de nuestros pecados. Até que nos arrependemos do nosso pecado. Y luego aparecieron acciones de gracias débiles. Logo começou a aparecer ações de graças bem fraquinhas. Y a medida que fueron pasando los días, À medida que os dias foram passando, se acrecentaron las acciones de gracias. as ações de graças foram crescendo Día a día. dia a dia. Y recibimos a Guillermo. Gerno. Guillermo. E recebemos a Guillermo. Y Guillermo es una bendición de Dios E extraordinaria. Guillermo é uma bênção de Deus extraordinária. Entre él y su hermana hay 12 años de diferencia. Entre ele e sua irmã tem 12 anos de diferença. Su hermana entraba en la escuela secundaria Sua irmã estava entrando na escola secundária y yo con la bolsita a jardín. e eu com a bolsinha levando ele para o jardim da infância. Y volver otra vez a acompañarlo a jardín. Y volver otra vez a acompañarlo al jardín. E outra vez voltar para acompanhá-lo até o jardim de infância. Y después a primer grado. Depois o primário. Y después las reuniones de padres. Depois as reuniões dos pais. Fue un tiempo nuevo, Foi um tempo novo. tremendo. Los hijos son bendición de Dios. Os filhos são bênção de Deus. Y el ángel aquí da un mandamiento. O anjo aqui dá um mandamento. Tendrás gozo y alegría. Você vai ter gozo e alegria. Por cada hijo que usted tenga va a tener que tener gozo y Por alegría. cada filho que você tenha, vai ter que ter gozo e alegria. Tiene que agradecer a Dios por cada hijo. Você precisa agradecer a Deus por cada filho. Una hermana vino antes de la reunión a hablar conmigo Uma irmã veio na reunião para falar comigo. y dice, quiero decirte algo muy serio que me pasó. Quero contar para ti alguma coisa muito séria que aconteceu comigo. Ella tenía 5 hijos Ela tinha 5 filhos. y cuando finaliza la reunión, ella me estaba esperando en un rincón del salón. E quando termina a reunião, ela estava esperando num canto do salão. Y cuando yo voy a hablar con ella, pensaba en qué problema se habría metido ella. E quando eu vou falar com ela, eu fico pensando, que problema será que essa irmã se meteu? Ella agacha la cabeza para hablar conmigo. E ela baixa a cabeça para falar comigo. No me miraba a los ojos Não olhava nos meus olhos. y me dijo, me pasó algo muy terrible. Aconteceu algo muito terrível comigo. Y yo decía, ¿qué te pasó? O que aconteceu? Y ella me dijo, Ela disse, estoy embarazada otra vez. estou grávida outra vez. Y yo le dije, aleluya. E eu disse, aleluia. Y ella me dice, no me entendiste, estoy embarazada otra vez. Você não me entendeu, eu estou grávida de novo. Y yo dije, gloria a Eu Dios, disse, glória a Deus. estoy embarazada. Eu estou grávida. Aleluya. Aleluia. Y empezó a relajarse. E aí ela começou a relaxar. Y
me dice, ¿por qué decís aleluya? Por que você diz aleluia? Porque los hijos son bendición de Dios. Porque os filhos são bênção de Deus. Y ella me dijo, hablando con otras mujeres, Ela disse que falando com outras mulheres, y yo contándole que estaba otra vez embarazada, ela contando que estava outra vez grávida, las mujeres me decían, diz que as mulheres diziam para ela: ¿otra vez embarazada? outra vez grávida? Y me parecía que yo estaba en pecado. E ela disse: me parecia que eu estava em pecado. Los hijos son bendición de Dios. Os filhos são bênção de Deus. ¿Cuántos matrimonios tienen un solo hijo? Quantos casais aqui tem só um filho? Levante la mano. Levanta a mão os que tem um filho. Dos, Quem tem dois filhos? tres, Quem tem três filhos? cuatro, Quantos aqui tem quatro filhos? Diminuiu. cinco, Sobrou um. seis, siete, Já acabou. ocho. 8. Nueve, 9. Cada tem um bandido. más de nueve, Mais de 9. Não. tendrás gozo y alegría Terás gozo e alegria con cada hijo que nazca. com cada filho que nasça. Es una actitud continua É uma atitude contínua que dura toda la vida. que dura toda a vida. Gozo y alegría. Gozo e alegria. Los hijos esperan que los padres los reciban con gozo y alegría. Os filhos esperam que os pais o recebam com gozo e La alegria. actitud de ellos es que sean esperados de esta manera. A atitude deles é que sejam esperados dessa maneira. Están diseñados por Dios Eles estão desenhados por Deus para ser esperados con gozo y con alegría. para serem esperados com gozo e alegria. Tiene tanta autoridad esta palabra, Tem tanta autoridade essa porque es la palavra, palabra de un ángel. porque essa palavra trazida por um anjo. Tendrás gozo y alegría con cada hijo que nazca, Você terá gozo e alegria com cada filho que nasça. y sea como sea tu hijo, Que seja como seja o teu filho. tendrás gozo y alegría todos los días de tu vida por haber nacido. Terás gozo e alegria todos os dias da tua vida por haver nascido. Vuelve a leer otra vez este pasaje, Vamos voltar a ler de novo. 14. Versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Tendrás gozo y alegría como padre, Terás prazer e alegria como pai, pero los que se acerquen a tu hijo, pero todos los que se acerquen a tu hijo, aí também todos que se aproximem do teu filho tienen que tener gozo y alegría. devem ter gozo e alegria. No permitas que se acerque gente que no tendrá gozo ni alegría con tus hijos. Não permita que se aproxime alguém que não tenha gozo e alegria Porque com teus los filhos. hijos tienen que ser recibidos con gozo y con alegría. Porque teus filhos devem ser recebidos com gozo e alegria. Nuestros hijos son preciosos. Teus filhos são preciosos. Son preciosos para Dios. São preciosos para Deus. Dios les enseñó al ángel Deus ensinou para esse anjo lo que él percibe de
con el nacimiento de cada hijo. O que ele percebe com o nascimento de cada filho. Y Él se goza con cada ser humano que nace. E ele tem prazer com cada ser humano que nasce. Y quiere que los padres también se gocen con cada hijo que nace. E quer também que cada ser humano se alegre com cada filho que nasça. Amén. Amém? Versículo 15. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Dice este principio, Esse princípio diz o seguinte: es un principio de crianza. esse é um princípio de ensino, formação do filho, de criação. No, de crianza. Es un principio de Para criar. para criar. Esse. Princípio para criar o filho. Los padres tienen que tener esta actitud Os pais precisam ter essa atitude con cada hijo que nazca. com cada filho que nasce. Este será grande Este será grande delante de Dios. diante de Deus. Significa un hijo con destino. Significa um filho com destino. Él no es una casualidad. Ele não é uma casualidade. Él nació con un destino de antemano. Ele nasceu com um destino de antemão. Cada padre tiene que criar a su hijo con un destino. Cada pai deve criar o filho com um destino. Y el destino no es poca cosa. E esse destino não é pouca coisa. Será grande delante de Dios. Ele vai ser grande diante de Deus. Cuando nosotros pensamos en cosas grandes delante de Dios, Quando nós pensamos em coisas grandes diante de Deus, pensamos en popularidad pensamos em popularidade o en éxitos. ou êxitos. Si es por Juan el Bautista, no tuvo ninguna de estas cosas. Se é olhando aqui para a vida de João Batista, ele não teve nenhuma dessas coisas. Ni tuvo popularidad Nem teve popularidade mundial, mundial, solo local somente local y por poco tiempo. e por pouco tempo. Algunos piensan que el ministerio de Juan el Bautista fue de algunos meses, Alguns pensam que o ministério de João Batista foi só alguns meses, 8, 9, 10 meses, 8, 9, 10 meses, preparando el camino al Señor. preparando o caminho do Senhor. Y Él termina entregando su gente a Cristo Jesús. Ele terminou entregando todos os seus discípulos para Cristo Por lo Jesus. tanto, la multitud no lo seguía a Él. Portanto, a multidão não seguia a ele. Y Él señalaba a Cristo Jesús. Ele sinalava a Cristo Jesus. Síganlo a Él. Siga Es ele. conveniente que Él crezca y que yo mengue. Como? Es conveniente que Él crezca y que yo mengue. Convém que ele cresça e eu que diminuí. Y terminó sin cabeza. E terminou sem cabeça. Este será grande delante de Dios. Este será grande diante de Deus. Cada padre tiene que criar a su hijo así. Cada pai tem que criar seu filho assim. Este será grande Este será grande delante de Dios. diante de Deus. Y desde pequeño E desde pequeno, ir apuntando hacia este destino. apontar para esse propósito, esse destino. Nuestro hijo va a ser un hijo fuera de lo común. Nosso filho vai ser um filho fora do comum. Y desterremos las mentiras. E nós temos que lançar fora todas as Que mentiras. nuestros hijos son poca cosas. Que nossos filhos são pouca coisa. No, será grande delante de Não, ele Dios. vai ser grande diante de Deus. Cada vez que este matrimonio oraba, Cada vez que esse casal aqui orava, recordaba las palabras del ángel. recordava as palavras do anjo. Este será grande delante de Dios. Este será grande diante de Deus. Y orientaba la oración. E orientava a oração. Padre, este será grande delante tuyo. Pai, esse vai ser grande diante de ti. Cada hijo tiene que ser llevado en oración de esta manera. Cada filho deve ser levado no coração dessa Este maneira. será grande delante de Dios. Este será grande diante de Deus. No delante de los hombres, Não diante dos homens, sino delante de Dios. mas sim diante de Deus. Tocará a Dios. Fica com Deus. Tocará a Dios. Ele vai tocar Deus.
y Dios influirá a través de él. e Deus vai fluir através dele. Este será grande delante de Dios. Ele será grande diante de Deus. Cada hijo tiene que ser criado de esta manera. Cada filho tem que ser criado desta maneira. Los padres tienen que profetizar sobre los hijos. Os pais têm que profetizar sobre os filhos. Dios está obrando en tu vida. Deus está operando na tua Te vida. va a usar grandemente. Deus vai te usar grandemente. No importa la edad que ellos tengan. Não importa a idade que eles tenham. Tenemos que proclamar esto sobre nuestros Temos hijos. que proclamar isso sobre nossos Tú filhos. tienes un destino para ser grande delante de Dios. Você foi destinado para ser grande diante de Deus. Amén. Amém? Cada hijo de esta manera. Cada filho dessa maneira. Los que tienen 9, O que tem 9, cada hijo cada de esta filho manera. dessa maneira. Es una actitud. É uma atitude. Cuando el ángel habla con María, la madre de Jesús, Quando o anjo fala com Maria, a mãe de Jesus, le dice el ángel cosas semejantes. esse anjo diz coisas semelhantes. Este será llamado Hijo de David. Esse será chamado filho de Davi. Será grande delante de Dios. Será grande diante de Deus. Y le dice muchas otras cosas más. E diz muitas outras coisas. Que su reino no tendría fin. Seu reino não teria fim. ¿Cuál sería la oración de María? Qual seria a oração de Maria? Era una oración orientada Era uma oração orientada por el ángel. pelo anjo. Nuestros hijos son preciosos. Nossos filhos são preciosos. No vinieron por casualidad, Não vieram aqui por casualidade, sino con un destino mas vieram com um destino para Dios. para Deus. Otra vez el versículo 15. Outra vez o versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Hasta ahí. No beberá vino ni bebida fuerte. Não beberá vinho nem bebida forte. En otras palabras, Em outras palavras, no expongas a tu hijo a la impureza. não exponha o teu filho à impureza. No beberá ni vino ni sidra, le dice antes de que Juan naciera. Não beberá vinho nem bebida forte antes que João nascera. Evidentemente no estaba hablando del vino o la sidra con exclusividad. Assim que eu não estava falando do vinho e da bebida forte com exclusividade. Era un nazareo. Ele era um nazireu. Pero en otras palabras, Mas em outras palavras, no expongas a tu hijo a la impureza. não exponha teu filho a impurezas. Eso está diciendo. É isso que está dizendo. Los juegos que hoy tienen los chicos Os jogos que hoje as crianças têm por internet pela internet son juegos individualistas, são jogos individualistas, llenos de violencia, cheios de violência, llenos de asesinatos. cheios de assassinatos. No expongas a tus hijos a la impureza. Não exponha teus filhos à impureza. No expongas a tus hijos a películas impuras, sucias. Não exponha teus filhos a filmes impuros, sujos, A una música que no conduce a Dios. não exponha ele a músicas que não conduzem a Deus. No expongas a tus hijos a una moda impura, sucia. Não exponha teus filhos a uma moda impura, suja. No expondrás a este niño Mas a estas bebidas, vino o sidra. não exporás os teus filhos a essas bebidas, vinho ou bebida forte. Ojalá en la casa los padres no expongan a estas bebidas a los hijos.
quisera que nenhum dos pais exponha seus filhos a essas bebidas. Todo comienza desde niño. Tudo começa desde pequeno. Mi papá fumaba Meu pai fumava. y una vez le dije, papá, quisiera probar un solo... Pai, eu queria provar um só cigarrinho. Y mi papá me lo dejó probar. E meu pai me deixou provar. Me expuso. Me expôs. Después yo fumé. Depois eu fumei. Y la palabra del ángel A palavra do anjo viene fuerte. vem forte. No expongas a tus hijos a cosas impuras, sucias, a personas sucias e impuras. Não exponha teus filhos a coisas impuras e sujas, a pessoas impuras e sujas. Desterremos las mentiras de que nuestros hijos tienen que elegir las cosas que ellos quieran. Você tem que jogar fora essas mentiras que os filhos é que tem que escolher as coisas que eles queiram. Somos nosotros los padres los que tenemos que encaminar a nuestros hijos a las grandes elecciones de su vida. Somos nós os pais que temos que encaminhar nossos filhos para as grandes escolhas da sua vida. Si tu hijo de 8 o 9 años Se o teu filho de 8 ou 9 anos no quiere bañarse não quer tomar banho, y usted lo manda a bañarse e você mandou ele tomar banho, y él dice, mi decisión es no bañarme, a minha decisão é não tomar banho. me tenés que respetar. Você tem que me respeitar. ¿Lo respeta usted? Não respeita você? Sí, te respeto. Te respeito. Vaya ya mismo a bañarse. Vá agora mesmo tomar banho. Es mi decisión. É minha decisão. Si un día tu hijo de 9, 10 años Se um dia o teu filho de 9 a 10 anos, dice, hoy no voy a la escuela. hoje eu não vou na escola. ¿Por qué no vas? Por que você não vai na escola? Porque es mi decisión no ir. Porque é minha decisão não ir na escola. Ese es el día que va más rápido a la escuela. Esse é o dia que ele vai mais rápido para a escola. Usted no lo deja decidir a su hijo en cosas importantes. Você não deixa ele decidir a sua vida em coisas importantes. ¿Quién nos enseñó a que nuestros hijos tienen que elegir las cosas? Quem foi que nos ensinou que nossos filhos é que tem que escolher as coisas? Dios no. Não foi Deus. Nosotros tenemos que impartirle lo bueno, lo malo, esto es malo, esto es bueno. Nós é que temos que compartilhar com eles, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é bom. En esto no vas, en esto... Mis padres me prohibieron algunos amigos que yo tenía. Isso não é bom. Meus pais proibiram alguns amigos que eu tinha. Yo no entendí por qué me prohibían juntarme con algunos amigos. Eu não entendia porque eles não permitiam que eu me juntasse com alguns amigos. Tenía 11 años. Eu tinha 11 anos. Y nunca me explicaron la razón. E nunca me explicaram a razão. Me dijeron, simplemente no quiero que te juntes más con estos. Simplesmente me disseram, não quero mais que você se junte com essa turma. Hoy con la psicología de avanzada, Hoje, com a psicologia avançada, hubiéramos pensado, él tiene que decidir quiénes van a ser sus amigos. nós íamos pensar, ele que tem que decidir se ele vai com seus amigos ou não. Con el paso del tiempo, Com o passar do tempo, estos amigos que mis padres me dijeron que no, esses amigos que meus pais disseram que não andasse, entendí por qué. Ahí Mi yo- papá me dijo que no. aí eu entendi por que meus pais disseram que não. ¿Dónde está cada uno de ellos? Onde está cada um deles? Y la orden de mi papá E a ordem do meu pai no fue caprichosa. não foi assim só por capricho. No me explicó, Ele não explicou, pero yo no me junté más. mas eu não andei mais com eles. Y ahora digo, gracias a Dios. E agora eu dou graças a Deus. Los hijos no tienen por qué elegir el camino que tienen que tomar. Os filhos não é eles que têm que escolher o caminho que eles vão tomar. Si un día tu hijo me dice, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, Se teu filho te diz, hoje eu não tenho vontade de ir à igreja, ¿no va? não vai?
Es lo mismo que si te dice hoy no tengo ganas de ir a la escuela. É a mesma coisa se ele dissesse, hoje eu não tenho vontade de ir à escola. ¿No va? Não vai? Va. Vai. Y a la iglesia también va. E a igreja também vai. Lo que no podemos forzarle es su encuentro con Dios. O que nós não podemos forçar é seu encontro com Deus. Ni podemos forzarle a un arrepentimiento. Não podemos forçar a um arrependimento. Pero sí podemos ir llevándolo. Mas sim podemos ir levando. Con la palabra, con el clima en el hogar. Com a palavra, com o clima no lar. Y llegará el momento. Y llegará el E vai momento chegar o momento de su encuentro con Dios. do seu encontro com Deus. No expondrás a tus hijos a las cosas impuras Não exponha teus filhos a coisas y impuras sucias. e sujas. Puede leer otra vez este versículo. Pode ler de novo esse versículo que é 15. 15. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Será lleno del Espíritu Santo. Será cheio do Espírito Santo. Primero, no expongas a tu hijo a las cosas impuras. Primeiro, não exponha teus filhos a coisas impuras, Exponelo al Espíritu Santo. mas exponha ele ao Espírito Santo. Todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Tudo que tem a ver com o Espírito Santo. Cuando había alguna reunión para ser llenos del Espíritu Santo, Quando havia alguma reunião para ser cheio do Espírito Santo, pasaba con mi esposa y mis hijos pequeños. passava com minha esposa e meus filhos pequenos. Yo no sé si ellos recibían o no, Eu não sei se eles recebiam ou não, pero pasábamos mas nós íamos lá para frente y ponían las manos sobre mis hijos. e colocavam a mão sobre os meus filhos. Eran expuestos al Espíritu Santo. Eram expostos ao Espírito Santo. Entre que estén en nuestra casa Enquanto estiver em nossa casa y estén en una reunión, e estejam numa reunião, prefiero que estén en la reunión, eu quero que eles estejam lá no encontro, expuestos a Dios. expostos a Deus. Cuando yo tenía 9 años, Quando eu tinha 9 anos, mis padres me llevaban a una iglesia tradicional meus pais levavam uma igreja tradicional. y me llevaban papeles y pinturas. Me levavam papel e lápis de cor. Y yo en el banco dibujaba. E eu lá na cadeira ficava desenhando. Un día el predicador dijo: Um dia o pregador disse: Cristo murió por tus pecados Cristo morreu pelos teus pecados. y tienes que arrepentirte de tus E pecados. você tem que se arrepender dos seus pecados. Y si te arrepientes de tus pecados, serás salvo. E se você se arrepende dos seus pecados, será salvo. Y si quieres ser salvo, ven aquí Se adelante. você quer ser salvo, vem aqui adiante. Y yo estaba dibujando Eu estava ali desenhando. y le dije a mi papá: Eu disse para o meu pai: yo quiero ir. eu quero ir. Y mi papá me dice: pero estás dibujando. Mas meu pai disse: você está desenhando. Yo quiero ir. Eu quero ir. ¿Entendiste lo que este hombre dijo? Você entendeu o que esse homem disse? Sí, yo quiero ir. Sim, eu quero ir. Bueno, Bom, y fue a los 9 años que yo me convertí. e foi aos 9 anos que eu me converti. Mis padres me llevaban a la reunión. Meus pais me levavam lá à reunião. Creían que yo no escuchaba. Eles estavam pensando que eu não estava escutando. Creían que yo no recibía. Eles estavam pensando que eu não estava recebendo nada. Y yo recibía. Mas eu recebi. Y yo escuchaba. Eu escutava. Yo aprendí a dar el diezmo a los 9 años. Eu aprendi a dar o dízimo aos 9 anos. Porque mis padres me llevaban a cursos de diezmos. É porque meu pai me levava ao curso de dízimos. Y desde allí esto entró en mi corazón. Então desde aí isso entrou no meu coração. Desde los 9 años Desde os 9 anos. doy el diezmo. Eu dou o dízimo. Exponé a tus hijos al Espíritu Santo. Exponha teus filhos ao Espírito Santo. Exponelo a estar en la iglesia. Exponha-o a estar na igreja. Aunque te parezcan que no entienden nada, Ainda que parece que eles não estão entendendo nada. entienden. Entendem. Y Dios obra sobre la vida de ellos. E Deus opera sobre a vida deles. Otra vez el versículo 15. Outra vez, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá
vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, desde el vientre de su madre. desde o ventre da sua mãe. Las madres son muy importantes en la vida de sus hijos. A mãe é muito importante na vida dos seus No filhos. solo lo que corresponde a crianza y alimentación, Não só o que diz a criação e alimentação, sino a la vida espiritual de tus hijos. mas também a vida espiritual dos seus filhos. Cuando la mamá queda embarazada, Quando a mamãe estava ainda grávida, tiene que estar más llena del Espíritu Santo, tem que estar mais cheia do Espírito Santo. porque ella no solamente le da su alimentación, Porque ela não somente dá a sua alimentação, sino que le va a comunicar espíritu. mas também vai comunicar do seu espírito. ¿Cuántas mamás embarazadas hay Quantas aquí? mães grávidas tem aqui? Uma ali, ¿Dónde otra más? allí. Sí, qué Levanta a lindo. mão assim. Son hermosas las madres. São muito Embarazadas, formosas as mulheres preciosas. grávidas. Tienen que estar llenas del Espíritu Santo, Vocês têm que estar cheias do porque Espírito le va a Santo. pasar el Espíritu a su hijo. Porque você vai passar o Espírito para seus filhos. Porque cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Porque Santo, quando Isabel foi cheia do Espírito Santo, el hijo saltó en su vientre. o filho saltou no seu ventre. Va a influenciar a su hijo. Vai influenciar seu filho. Va a ser lleno del Espíritu Va a Santo ser- desde el vientre de la madre. Vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Y cuando la madre le da de mamar, de la Sí. leche, Quando a mãe dá de mamar, habla en lenguas. fala em línguas. Tienen que ser los momentos más altos en Dios de su vida. Tem seus momentos mais altos da sua vida. Y la vida de la madre espiritual va a influenciar sobre sus hijos. E a vida espiritual das mães vai influenciar seus filhos. La espiritualidad de la madre Da espiritualidade da mãe va a alcanzar a su hijo. vai alcançar o seu filho. Versículo 16. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. En mi versión dice, y a muchos de los hijos de Israel Em minha versão diz, a muitos dos filhos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos. converterá ao Senhor Deus deles. Hará que muchos se conviertan. Ele vai fazer com que muitos se convertam. Este niño va a influir en muchos. Essa criança vai influenciar em muitos. Es muy importante que estas conversiones sean radicales. É muito importante que essas conversões sejam radicais. Si este niño tiene una conversión radical, Se essa criança tem uma conversão radical, él hará que muchos se conviertan de esta misma manera. ele vai fazer com que muitos se convertam também desta maneira. En un momento quise enseñarles a mis hijos lo malo que era el cigarrillo. Eu quis ensinar aos meus filhos o quão prejudicial era o cigarro. Y necesitaba alguna lámina, algo que expusiera lo malo que era fumar. E eu precisava de alguma ilustração que mostrasse quão ruim e perigoso era fumar. Hasta que encontré una lámina de los pulmones de un fumador y los pulmones de uno que no fumaba. Até que encontrei aí uma foto de um pulmão de alguém que fumava e alguém que não fumava. Y los pulmones de la persona que no fumaba eran rosados y transparentes. E o pulmão da pessoa que não fumava era rosado e transparente. Y los pulmones del fumador eran negros. E o pulmão do que fumava era negro. Y el autor le había puesto calaveras adentro. E o autor desse quadro tinha colocado caveiras aí dentro. Así que dije, esta es para impactar a mis hijos. Isso era para impactar meus filhos. Y cuando les dije, aquí están los pulmones de uno que fuma y otro que no fuma. Aqui estão os pulmões de alguém que não fuma e de um que fuma. Y cuando vieron los pulmones del que no fumaba, E quando viram os pulmões daquele que não fumava, rosados y transparentes, rosados e transparentes, y después yo quise impresionarlos
Depois eu quis impressioná-los. y de repente mostré los pulmones De del que repente fuma. mostrei o pulmão de quem fumava. Y cuando hice así, E quando fiz assim, causó la impresión que yo esperaba. causou a impressão que eu esperava. Dijeron, estos son los pulmones del que fuma. Esses são os pulmões de alguém que fuma. Y este no fuma. E esse aqui não fuma. No. No. Y este fuma. E esse fuma. Este sí. Esse sim. Y uno de mis hijos me dijo, E um dos meus filhos me disse: papá, papai, los pulmones de este hombre que fuma, esse é o pulmão desse homem que fuma. esta persona se va al infierno, ¿no? Essa pessoa que vai ao inferno, não? Y mi teología empezó a hacer chispas. Aí minha teologia começou a soltar faíscas. Me dice, papás, se va al infierno, ¿no? Papai, esse aqui vai ao inferno, não vai? Y yo tardé en responder Eu demorei para responder. y buscaba dentro pasajes bíblicos E buscava aí passagens bíblicas. y él esperando una respuesta. E ele esperando uma resposta. ¿Papá se va o no se va al infierno? Vai ou não vai para o inferno? Y yo tenía que tomar una decisión. E Y le dije, sí, se va al infierno. sim, vai ao inferno. Y me vino este pasaje. E me veio essa passagem. Si alguno destruye este cuerpo, yo lo destruiré a él. Se alguém destruir este santuário, eu destruirei a ele. Y él era pequeño, 7 años tendría. Ele era pequeno, tinha uns 7 anos. Claro, dice. Claro, sim. Sí. Él se fue tranquilo. Foi tranquilo. Estábamos esperando el ómnibus en una parada. Estávamos esperando o ônibus aí numa parada. Y en la parada había uno que estaba fumando. E na parada tinha um aí que estava fumando. Y él se acerca Ele se aproxima y lo miraba. e olhava. Y yo estaba a unos metros atrás. Estava alguns metros para lá. Y me dice, papá, E ele disse: papai, él se va al infierno, ¿no? esse aqui vai ao inferno, não? Aprendí algunas cosas. Aprendi algumas coisas. Los hijos precisan cosas claras, definidas y no ambiguas. Os filhos precisam de coisas claras, definidas e não ambíguas. Para los niños es blanco o negro, Para as crianças é branco ou preto? es Dios y el diablo, É Deus ou diabo? es el cielo y el infierno. É céu ou inferno? No existen términos medios. Não existe meios termos. No enseñes ambigüedades a tus hijos. Não ensine ambiguidade a teus filhos. ¿Habrá algún amén por ahí? Será que tem algum amém por aí? Tienen que estar expuestos a conceptos claros. Eles têm que estar expostos a conceitos claros. Si en la familia hay ambigüedades, Se na família existe ambiguidade, él las va a recibir. ele vai receber. Hay familias que son más misericordiosas que Dios. Tem famílias que são mais misericordiosas do que Deus. Perdonan casi todo. Perdoa quase tudo. Cuando Dios no perdona todo. Quando Deus não perdoa tudo. La verdad es que Dios no perdona nada, Na verdade é que Deus não perdoa nada, a menos que haya arrepentimiento. a menos que haja arrependimento. Hay familias que son tan misericordiosas. Tem famílias que são tão misericordiosas. Y dice, pobre gente tan buena. Que pobre, coitadas dessas pessoas tão boas. Y en su misericordia hasta piensan que si se mueren van al cielo. É que
se morrer, eles vão para o céu. Si no tienen al Hijo, no tienen la vida. Se não tem o Filho, não tem a vida. Si no tienen a Cristo, perecerán. Se não tem Cristo, vão perecer. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos Temos que ensinar nossos filhos. nada de ambigüedades. Nada de ambiguidade. La Biblia no es ambigua, A Bíblia não é ambígua, bien definida. é definida. Reino de la luz, Reino da luz, potestad de las tinieblas. potestade das trevas. Dios, Deus, Satanás, Satanás. evangelio del reino, Evangelho do reino, que no tiene ambigüedades. que não tem ambiguidade. Dice que Él hará que muchos se vuelvan, se conviertan al Señor. Fala que ele vai trazer muitos a conversão ao Senhor. Y si ustedes ven cómo Él los llevaba a esa conversión, E se você olha como que ele levava essas pessoas à conversão, aún los soldados romanos se convertían até soldados romanos se converteram. y eran bautizados. Eles eram batizados. Y Él era muy concreto y definido, E ele era muito concreto e definido. porque sus padres lo criaron así. Porque seus pais o criaram assim. Versículo 17. Versículo 17. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irá delante con el poder de Elías. Irá adiante dele o poder de Elias. Fue concientizado. Foi conscientizado. No le dijeron que iba a ir adelante con el poder de Isaac. Não falaram que ele ia para frente com o poder de Isaac. Podrían haber usado como ejemplo a Isaac Podia ter usado como exemplo Isaac o a Jacob, ou a Jacó, pero no usaron nada más ni nada menos mas não usou nada mais, nada menos que a Elías. Elias. Y Elías para los judíos era grande. Porque Elias para os judeus era grande. Y fue concientizado que él iría con el poder de Elías. E foi conscientizado que ele ia com o poder de Elias. Y nuestros hijos tienen que ser concientizados E os nossos filhos têm que ser conscientizados que la unción del Espíritu de Jesucristo está sobre él. que a unção de Jesus Cristo está sobre ele. La unción está sobre sus cabezas. Que a unção está sobre suas cabeças. Tienen que ser concientizados Tem que ser conscientizados que el poder de Dios actúa sobre él. que o poder de Deus atua sobre eles. Actúa para sanar, Atua para curar, para liberar, para liberar, para predicar la palabra para pregar a palavra con poder. com poder. Use lo máximo Usa- de la palabra. Usa o máximo da palavra. Y concienticémoslo con esto. E conscientizemos com isso. Estará formando un siervo de Dios. Você estará formando um servo de Deus. Dice que Él hará volver el corazón. Diz que ele vai fazer voltar o coração. Él no iba a hacer volver una apariencia, Ele não ia fazer voltar só com uma aparência, sino el corazón. mas o coração. El tipo de influencia no es un cambio de método, O tipo de influência não é uma mudança de método, sino del corazón. mas uma mudança de coração. La vuelta a los padres Essa volta para os pais no iba a ser una apariencia, não ia ser apenas uma aparência, sino de corazón. mas de coração. Él iba no a recibir religión, Eles não iam receber religião, sino estilo de vida, mas um estilo de vida, sensibilidad. sensibilidade. Iba a hacer volver el corazón. Ia fazer voltar o coração. Había enemistad entre hijos y padres, Havia inimizade entre filhos e pais. y había que cumplir el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Tinha que cumprir o mandamento para seu pai, para sua mãe. Pero no habla de cumplir el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Mas não fala do mandamento de voltar o pai à mãe. Habla de hacer volver el corazón Mas fala de voltar o coração a los padres.
para os pais. ¿Cómo decir estas cosas? Como dizer essas coisas? En algún momento en la historia de muchos, Em algum momento na história de muitos, el corazón se separó de los padres. o coração se separou dos pais. Cuando se casaron, Quando se casaram, dejará el hombre a su padre y a su madre, deixará o homem seu pai e sua mãe, pero no el corazón. mas não o coração. Para muchos fue una liberación casarse, Para muitos foi uma liberação casar. pero aquí hay sensibilidad espiritual. Aqui tem uma sensibilidade espiritual. Cuando el reino llega a una vida, Quando o reino chega a uma vida, va a hacer volver el corazón de los hijos a los vai padres fazer converter o coração dos filhos aos pais y el corazón de los padres e o coração a los dos pais aos filhos. y el ángel le anticipa. E o anjo antecipa. Él va a tener sensibilidad Ele vai ter sensibilidade que hará volver el corazón de los padres a los hijos e vai fazer voltar o coração dos pais aos filhos y de los hijos a los e dos padres. filhos aos pais. Él hará volver los corazones. E vai converter os corações. Qué tremendo es esto. Tremendo isso. Pero dice más, Mas diz mais. y de los rebeldes. E dos rebeldes. Este es el pecado principal del hombre, Esse é o pecado principal dos homens. la rebelión. A rebelião. Y Juan el Bautista, por ser Juan el Bautista, E João Batista, por ser João Batista, también tenía el pecado de rebelión. também tinha o pecado de rebelião. Y yo me imagino los padres ya ancianos Eu imagino já os pais já anciãos teniendo a este niño tendo essa criança aí, que a veces mostraba rebelión. esse menininho que às vezes mostrava rebelião. Los que se arrepienten del pecado de rebelión Os que se arrependem do pecado da rebelião es que hacen volver a otros del pecado de rebelión. Es que hacen volver a otros del pecado de rebelión. é os que fazem voltar outros do pecado de rebelião. Los que no se arrepienten de su principal pecado O que não se arrepende do seu principal pecado no llegan a la raíz de otros, não chega à raiz do outro, la rebelión. a rebelião. Es el pecado contra la autoridad. Esse é o pecado contra a autoridade. Y yo me imagino que Juan el Bautista, siendo pequeño, Eu imagino que João Batista, sendo pequeno, los padres le enseñaron a obedecer. os pais o ensinaram a obedecer. Y creo que también tienen que haber usado disciplina. Deve ter usado também uma disciplina. Y la disciplina que habla la palabra de Dios E na disciplina que fala a palavra de Deus, es la disciplina con la vara. é a disciplina com a vara. Una vez un discípulo vino a casa Uma vez um discípulo veio à minha casa y mi hijo se había portado mal. e meu filho tinha se portado mal. Y yo estaba a punto de disciplinarlo. Eu estava a ponto de corrigi-lo. Tenía ganas de decirle al discípulo que viniera más tarde, Eu tinha vontade de dizer para esse discípulo que voltasse mais tarde. pero ya estaba allí, lo hice pasar Então, já estava ali, eu fiz ele entrar y le pedí que me esperara sentado. e eu pedi que ele me esperasse ali sentado. Le digo, tengo que arreglar cuentas con mi hijo. Eu tenho que acertar as contas aqui com meu filho. Sí, sí, dijo. Sim, sim, sim. Así que yo tomé a mi hijo, Tomei meu filho, lo llevé a la pieza levei lá no quarto y le digo, hijo, e disse: filho, papá te quiere mucho, papai gosta muito de você, pero desobedeció. mas você desobedeceu. Y papá ahora va a obedecer a Dios. E o papai agora vai obedecer a Deus. Así que papá te va a disciplinar. Assim que o papai vai te disciplinar. Y empezó a llorar. Começou a chorar. Yo digo estas cosas
Yo digo esto Eu digo essas coisas, y pasado mañana me voy. e depois da manhã vamos embora. Y ahora quiero que aprendas obediencia. Agora eu quero que aprenda a obediência. Estábamos él y yo en la pieza Estava ele e eu lá no quarto. y lo puse boca abajo sobre mi rodilla. E eu coloquei ele boca para baixo aqui em cima do meu joelho. Todos los hijos vienen con una parte muy buena para disciplinar. Todos os filhos vêm com uma parte muito boa para disciplinar. Es una parte blanda. Uma parte macia. Y tomé la vara, Tomei a varinha, 3, 4 azotes. 3, 4 açoites. Lloraba mucho. Chorava muito. Y luego lo abracé Logo eu o abracei y le decía, papá te quiere mucho. e dizia: o papai te quer muito. Y le pasaba la mano por la parte afectada. Ele passava a mão pela parte afetada. Le digo, dale un beso a papá. Dá um beijo do papai. Me dio un beso. Me deu um beijo. Vamos a pedir perdón al Señor Vamos pedir Jesús. perdão ao Senhor. Nos arrodillamos al pie de la cama. Ajoelhamos no pé da cama. Como era muy pequeño, Como ele era muito pequeno, le dije que orara conmigo. eu disse que ele orasse comigo. Y oramos, Señor Jesús. Oramos: Senhor Jesus. Cuando mamá me dijo Quando a mamãe me disse que juntara los juguetes, que juntasse os brinquedos, yo no quise juntarlos eu não quis escutá-la y desobedecí. e desobedeci. Mamá me dijo muchas veces, Mamãe me disse muitas vezes, pero yo no obedecí. mas eu não obedeci. Pequé. Pequei. Perdóname, Señor, Perdoa-me, Senhor, por mi pecado de desobediencia. pelo meu pecado de desobediência. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. En eso, yo como sacerdote, Nisso eu, como sacerdote, le dije, hijo, Dios te perdona. eu disse: Deus te perdoou. Y papá también. E papai também te perdoa. Papá te quiere. Papai te quer. Y nos abrazamos. Nos abraçamos. Todavía sollozaba. Todavia ainda estava soluçando. Y le dije, ahora tenés que pedirle perdón a mamá Agora você tem que pedir perdão para a mamãe y juntar los juguetes. e juntar os brinquedos. A todo esto el discípulo escuchaba. Tudo isso o discípulo estava escutando. Pasé con él delante del discípulo. Passei com ele diante do discípulo. El discípulo estaba con los ojos así. O discípulo estava com o olho assim. Él recibió un casi audiovisual. Ele recebeu audiovisual. Fue, le pidió perdón a la madre, Foi lá, pediu perdão para a mãe, se abrazó con la madre, abraçou com a mãe, juntó los juguetes. juntou os brinquedos. Psicología bíblica. Psicologia bíblica. La disciplina al principio A disciplina é um princípio. no es causa de gozo, Não é motivo de alegria, sino de tristeza, senão de tristeza. pero produce un fruto Mas produz um fruto en santidad y justicia. em santidade e serviço. Y bienaventurados E bem-aventurado los que en ella han sido ejercitados. os que nela têm sido exercitados. Cuando a Dios no le gusta algo tuyo, Quando Deus não gosta de alguma coisa tua, no le tiembla el pulso. ele não treme o pulso. ¿Cuántos han sido disciplinados por Dios? Quantos têm sido disciplinados por Deus? Sim. Eso me da confianza. Isso me dá confiança.
El objetivo de la disciplina O objetivo da disciplina es quebrantar el orgullo é quebrantar o orgulho y la altivez. Y la altivez. e a altivez. Algunos dicen, háblale a tu hijo. Alguns dizem assim, fala com teu filho. Pero el orgullo y la altivez Mas o orgulho e a altivez no se van con las charlas, não vão com as conversas, se va con el dolor. elas se vão com a dor. Si no hay dolor, Se não tem dor, el orgullo no se quiebra. o orgulho não se quebra. ¿Cuántos han sido disciplinados? Quantos têm sido disciplinados? ¿Y a cuántos le dolió la E disciplina? quanto doeu a disciplina? ¿Cuántos fueron distintos después de la disciplina? Quantos foram diferentes depois da disciplina? Foi. Quebrantó nuestro orgullo, Quebrantou nosso orgulho, nos hizo doler, nos fez doer. fuimos quebrantados. Nós somos quebrantados. Pero los padres creen que son mejores que Dios Mas alguns pais creem que são melhores do que Deus para solucionar estas cosas. para solucionar essas coisas. Cuando vino el castigo sobre Jesús, Quando veio o castigo sobre fue Jesus, doloroso, foi doloroso. fue el castigo por nuestra paz. Foi o castigo para nossa paz. Cuando el niño es quebrantado por la disciplina, Quando a criança é quebrantada pela disciplina, luego tiene paz. logo tem paz. Está tranquilo. Fica tranquilo. Y mientras no se lo disciplina, E enquanto, se você não o disciplina, él cada vez se porta más mal. cada vez se porta mais mal. Es como si dijera, por favor, hagan algo conmigo. É como se dissesse, por favor, faça algo comigo. Disciplínenme. Disciplina-me. No, Não, no es la costumbre. não é nosso costume. Queremos ser primer mundo. Nós queremos ser o primeiro mundo. Lo que va a conseguir es hijos rebeldes. O que vai conseguir é filhos rebeldes. Y los que más tenemos que aprender estas cosas E o que mais temos que aprender essas coisas son los padres são os pais y los abuelos. e os avós. Pero gracias a Dios Porém, graças a Deus, que ahora tenemos abuelos del reino agora temos avós do reino que entendieron. que entenderam. Y cuando el niño se porta E mal quando a criança se porta mal, y el padre le dice, ahora vas a ser e disciplinado, os pais dizem, agora você vai ser disciplinado. y el niño corre con el abuelo E a criança corre para o avô. y el abuelo dice, arréglate con tu E padre. o avô diz, ó, acerta lá com teu pai. Aunque el abuelo llore, Ainda que o avô chore, él tiene que ser disciplinado. ele tem que ser disciplinado. El mayor problema que tiene el hombre es la rebelión contra la autoridad. O maior problema do homem é a rebelião contra a autoridade. Y la rebelión solo sale con el dolor. E a rebelião só sai com a dor. Cuando Juan el Bautista hablaba de esto, Quando João Batista falava essas coisas, dice que el hacha está puesta a la raíz. ele disse que o machado está posto à raiz. No es un masaje, Não é uma massagem, es el hacha. é o machado. Por lo menos hay que disciplinar por 4 o 5 cosas. Pelo menos tem que discipliná-lo por 4 ou 5 coisas. Hay que disciplinar
por desobediencias. Tem que disciplinar por desobediência. Hay que disciplinar por caprichos. Tem que disciplinar por capricho. Los caprichos aparecen donde es muy difícil disciplinar, Esses caprichos aparecem onde é muito difícil disciplinar. porque hay mucha gente Tem muita en gente casa ajena, nas casas dos outros. pero el niño quiere eso. E a criança é isso. Por manha, né? Se golpea la cabeza contra el suelo. Bate a cabeça no chão. Caprichos. Manha. Hay que disciplinar por malas palabras. Tem que disciplinar por más palavras. Las aprende afuera. Aprende lá fora. Hay que enseñarles que son malas palabras. São más palavras. Y si luego de haber enseñado las repite, E depois de ter ensinado, se ele repete, ahí viene la disciplina. aí vem a disciplina. Hay que disciplinarlos por mentiras. Você deve discipliná-lo por mentiras. Las mentiras vienen del diablo. As mentiras vêm do diabo. Él es el padre de mentira. Ele é o pai da Y mentira. cuando nuestros hijos tienen la práctica de la Quando mentira, nossos filhos têm a prática da la mentira, van a usar de niño y de grande. vão usar isso de criança e depois de grande. Ataquemos cuando son niños. Ataque quando eles são pequenos. No se permiten mentiras en casa. Não permita mentira na tua casa. Y en quinto lugar, E em quinto lugar, hay que disciplinar você precisa disciplinar por falta de respeto por falta de respeito a los mayores, aos maiores, a papá, a mamá, al abuelo ao pai, à mãe, u ao avô, otras personas. ou outras pessoas mais velhas. Una edad límite, ¿hasta cuándo disciplinar? Idade limite, até quando disciplinar? Sería 12 años. 12 anos? Yo me convertí a los 9, Eu me converti aos 9 anos, pero después me aparté mas depois eu me afastei y viví como quise. e vivi como eu quis. Tenía 18 Eu años. tinha 18 anos Y empecé a faltar a la escuela sin avisar a mis padres. comecei a faltar à escola sem avisar a meus pais. En vez de ir a clase, iba a un cine. Em vez de ir à escola, eu ia no cinema. Y un día, E um dia, mi mamá va a la escuela. minha mãe vai à escola. Y ese día yo no estaba. E nesse dia eu não estava lá na escola. Cuando llego a casa, Quando eu chego em casa, mi madre estaba planchando. minha mãe estava passando roupa. Me dice, ¿cómo te fue hoy? Como foi hoje? Muy bien, mamá. Foi bem, mamãe. ¿Vinieron todos los profesores? Vieram todos os professores? Oh, sí, vinieron hoy, fueron los profesores. Todos os professores. ¿Y saliste más temprano? No, salí. Você saiu mais cedo? No, salí como siempre. Não, saí como sempre. Ah. Me dice, ¿podrías acompañarme al baño? Você podia me acompanhar ali até o banheiro? Y yo noté Eu notei que mi mamá sacaba el cable de la plancha. que ela sacava o fio do ferro. Pensé que en el baño habría que enchufar algo. Eu achei que lá ela ia ligar alguma coisa lá no banheiro. Y cuando entro al baño, E quando eu entrei no banheiro, mi madre había doblado el cable. minha mãe tinha dobrado aquele cabo de fio de passar roupa. Yo tenía 18 años. Eu tinha 18 anos. Mi mamá le faltó ética. Faltou o quê? Ética. A minha mãe faltou com a ética. No conocía estas cosas que yo hablo ahora. Ela não conhecia essas coisas que eu falo agora. Entonces ella pensó que yo necesitaba una paliza. Ela pensou que precisava de uma boa surra. No me puso arriba de él. Não pôs em cima do joelho dela. No. Mentiroso. Mentiroso. Sin vergüenza. Sem vergonha.
Y yo encima, mamá, ¿por qué me pegas? Mamãe, por que você está me batendo? Yo no hice nada. Não fiz nada. 18 años tenía. 18 anos. No falté más a la escuela. Não faltei mais à escola. Pero yo digo 12 años. Eu digo 12 anos. Si hacemos las cosas bien, Fazemos as coisas, se fizermos as coisas bem, a los 12 años él ya entendió. aos 12 anos ele já entendeu. Y con la sola mirada, E só com a olhada, suficiente. suficiente. Es difícil comenzar esto. É difícil começar isto. Si el niño no juntó los juguetes, Se a criança não juntou os brinquedos, uno tiene que decirle, hijo, junta los juguetes. filho, junta os brinquedos. El niño mira. A criança olha, Por si no entendió, se ele não entendeu, le repetimos la orden. repetimos a ordem. Hijo, Filho, junta los juguetes. junta os brinquedos. Él mira A gente olha con un padre inofensivo. com um pai inofensivo. Deja los juguetes allí. Deixa os brinquedos ali. Y uno tranquilo. E você tranquilo, Toma al hijo de la mano. pega o filho pela mão. Ven, hijo. Vem, filhinho, Vamos a la pieza. vamos lá no quarto. El niño, ¿para qué? Para quê? Papá te va a enseñar a obedecer. O papai vai te ensinar a obedecer. Ahí reacciona, Aí ele reage, pero es demasiado mas já tarde. é tarde. La próxima A vez, próxima vez, hijo, filho, junta los juguetes. junta os brinquedos. Sí, 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 papá. Sim. La disciplina no tiene que ser el último recurso. A disciplina não tem que ser o último recurso. El primer recurso. É o primeiro recurso. La madre le dice, A mãe diz, junta los juguetes. junta os brinquedos. Junta los juguetes. Junta os brinquedos. Cuando vuelva Cuando tiene vol- que estar juntados los juguetes. Quando eu voltar, tem que estar, você tem que ter juntado os Junta brinquedos. los juguetes. Junta os brinquedos. Junta. Junta. Cuando lo repitió 30 veces, Quando repetiu 30 vezes, la madre está enfurecida a mãe está enfurecida. y toma al hijo de los pelos Toma o filho pelos cabelos, o de las orejas. pelas orelhas. ¡Ta! Tá. Eso no es disciplina, Isso não é disciplina. eso es desahogo. Isso é desafogar. ¿Desahogo? É. Desafogar. La disciplina es en paz. A disciplina é em paz. Tiene que hacerse en paz. Tem que ser feita em paz. Hasta es posible Até é possível que cuando el padre esté a punto de disciplinar a su hijo amado, que, se a ponto de disciplinar seu filho amado, también llore. também chore. Y ha habido ocasiones E tem existido ocasiões cuando uno ha llevado al hijo hasta la pieza, que leva o filho até lá, o quarto, lo puso en la rodilla, pôs ali sobre o el hijo joelho, o llorando. filho chorando. No, papá, no, papá. Não, papai, não, papai. Y uno levantó la vara Ele levantou a vara, y le dijo, hijo, te perdono. filho, te perdoo. Y él mira, Olha, te perdono. te perdoo. Actos de misericordia. Atos de misericórdia. No siempre, Não sempre. alguna vez. Alguma vez. ¿Cuántas veces merecías mucho y Dios te dio así? Quanto às vezes você fez muito e Deus Merecías te deu así assim? y Dios te dio así. Você precisava tanto assim e Deus te deu assim. Misericordia. Misericórdia. Las personas
que han sido tratadas desde niño, as crianças que têm sido tratadas desde crianças, con su rebelión, con el problema de la com o rebelión, problema da rebelião, van a estar muy felices cuando son grandes. vão estar muito felizes quando forem grandes. Hermano, que no te tiemble el pulso, Irmãos, nós temos um recurso. no te tiemble el pulso. Irmão, que não treme o seu pulso. El ángel estaba enseñando O anjo estava ensinando a los padres. aos pais. ¿Y saben para qué? E sabe para quê? Para preparar un pueblo dispuesto para Dios. Para preparar um povo disposto para Deus. Enseñemos a nuestros hijos Ensinemos aos nossos filhos de esta manera, desta maneira, como el ángel como o anjo enseñó a Zacarías ensinou a y a Zacarias Elizabeth. e a Isabel. Vamos a ponernos de pie. Vamos nos colocar de pé. Aleluya. Aleluia. Gracias, Señor, Obrigado, Senhor, por tu palabra. por Tua palavra. ¿Cómo nos enseña tu palabra? Como nos ensina a Tua palavra. Gracias por cada hijo que nos diste. Obrigado por cada filho que o Senhor nos deu. Son preciosos. São preciosos. Son preciosos para ti. São preciosos para Ti. Son preciosos para São nosotros. preciosos para nós. Señor, queremos criarlos Senhor, queremos criá-los para tu gloria. para a Tua glória. Siervos de Dios. Servos de Deus. Que el día de mañana Para que o dia de amanhã ellos preparen un pueblo estejamos preparando um povo dispuesto para disposto ti. para Ti. Gracias por cada uno de ellos. Graças por cada um Te deles. pido sabiduría. Peço sabedoria. Sabiduría para los padres. Sabedoria para os pais. Dale sabiduría. Dá-lhes alegria. Dale revelación. Dá-lhes revelação. Que entiendan tu palabra. Que entendam o tempo. Cielo y tierra pasarán, Céu e terra vão passar, mas tu palabra no va a pasar. mas a Tua palavra não vai passar. Permanece para siempre. Permanece para Las sempre. culturas pasan, As culturas passam, pero tu palabra no a pasa. Tua palavra não passa. Gracias por la manera que nos diste. Gracias por la manera Graças pela maneira que nos diste que nos deste para criar a nuestros para hijos. criar nossos filhos. Hijos que sean para tu gloria, Filhos que sejam para a Tua glória, para la gloria tuya en tu pueblo. para a glória Tua e do Teu povo. Muchas gracias por los hijos. Muito obrigado pelos filhos. Son bendición tuya. São bênção Tua. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Nos alegramos Nos alegramos por nuestros hijos, por nossos filhos, por cada uno de por ellos. cada um deles. Son preciosos. São preciosos. Oh, gracias. Obrigado. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amém. 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 Esta palavra foi um anjo que deu. Vamos considerar nosso coração, porque o Senhor está preparando um povo para servi-lo. Nós temos que reciclar algumas coisas de conselhos ímpios que sempre ouvimos ao nosso redor. Sejamos obedientes ao Senhor, que nos deu os filhos.